fruto das circunstâncias e numa tentativa de domar a mente inquieta e conseguir manter a sanidade mental, a Anitta decretou o ano 2018 como um ano de foco. Resolução muito sábia e comprovada por umas quantas mentes brilhantes, quando posta em prática, põe a descoberto uma série de limitações ou barreiras, de ordem pessoal e social, que dificultam sobremaneira a execução. No primeiro episódio da terceira temporada, uma pausa aqui para exprimir surpresa e satisfação, a Anitta embarca num processo de limpeza a fundo da mente para aprender quando e como deve dizer não a si própria. Numa cena de pugilismo imperdível, a Anitta desafia-se a si própria e à sua necessidade de se sentir omnipresente e omnipotente num combate que só terminará com KO de uma das partes. Olá, Billy. Olá, Eli. Bom 2018. Bom ano também para ti. Tu já vai tão avançado que parece que já vamos quase em 2019. Olha, está quase a chegar o ano novo chinês, portanto, bom ano. A seguir, qual vai ser? Olha, não sei. É o cão. É o cão? Pronto, estamos a terminar o galo. Então, bom ano do cão. Era o meu. E olha, e é o da Joaninha. Pois é. E quem é a Joaninha? Espera aí, que eu tenho de fazer uma pergunta. E quem é a Joaninha? Queres contar-nos alguma coisa? Sim! Bem, em primeiro lugar temos que pedir desculpa pelo silêncio, não é? O hiato que tivemos. Mas deve-se precisamente à chegada da Joaninha, que está aqui mesmo ao meu lado e, portanto, se ouvirem alguns barulhinhos de recém-nascido, já sabem. É a Joaninha. Participação especial neste episódio. Exatamente. Teremos algumas perguntas, as respostas serão certamente sábias, mas caberá cada ouvinte descodificá-las. Exatamente. Portanto, a Joaninha chegou, tem 2 meses e qualquer coisa agora e é uma fofinha e, portanto, estamos aqui a gravar e espero que muito em breve estejamos a publicar este episódio porque temos muita vontade de voltar ao ativo. Ou pelo menos eu tenho. Sim, e aproveitar o tempo que a outra Anitta também ainda tem. Ai sim, mas conta-me lá. É verdade. Gostaste a outra Anitta. Da espontaneidade com que eu disse, ai sim. Foi tão natural, foi tão espontâneo. Muito natural e espontâneo, claramente. Conta-me as circunstâncias da tua vida. Pois, esta Anitta, deste lado, resolveu primeiro inspirar-se, né, na Anitta de Lisboa e depois trazer um grau de desafio ainda maior ao contexto e duplicar a prole. Acho que tens que explicar melhor. Deixar um legado maior, deixa-me tentar ver expressões para isto. Quando foram espreitar tinha brinde. Exatamente, eram com bónus. Foi época de saldos e apareceu assim mais alguém. Compra um leve 2. Compra um leve 2 e, portanto, esta Anitta deve ficar assim mais calminha daqui a umas semanas para ver se leva isto com outro ritmo. Portanto, se houver assim um silêncio maior, já sabem que se deve à nossa missão de aumento populacional. Exato, de reverter a tendência descendente da taxa de natalidade, sobretudo aqui a Eli está a fazer dá o tudo por tudo. Pode colocar dessa forma, claramente. Isto, obviamente, que traz uma série de desafios, não é? Quer dizer, já estás a viver, assim, este desafio que é conciliar carreira com maternidade, que há, obviamente, uma pausa, que não é pequena, e que implica um desligar. Implica, quer dizer, em termos das nossas opções, pelo menos, implica um desligar, e isso, pelo menos no meu caso, fez-me sempre sentir alguma insegurança e questionar e saber que tipo de consequências é que isso teria no regresso ao trabalho. Agora, no meu caso, levanta-me outro tipo de questões logísticas também, mas a verdade é que a questão base é a mesma, não é? Can we have it all? Não sei. Acho que não. Acho que we cannot have it all.
Mas não digo isto com um tom fatalista, nem de desespero, nem nada disso. Acho que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Sim, eu concordo. Eu acho que gostava de dosear, ou conseguir conciliar, num momento assim muito, muito querido e realista de conversa com a minha mãe, que vive obviamente num contexto muito diferente. Ela dizia, com filhos devias parar e quando eles tiverem 10 anos regressas ao mercado de trabalho. E, não é? É uma coisa fofa de se dizer, mas a verdade é que nós estamos 10 anos paradas, não é? Ou 10 anos sem estar no mercado de trabalho, é praticamente impossível voltarmos a termos o tipo de trabalho, o tipo de cargos, o tipo de responsabilidades, as mesmas oportunidades, porque o mundo é uma selva out there e nós claramente longe da vista, longe do coração. Sim, mas eu gostava de dar aqui um tom um bocadinho mais otimista. Estou super otimista, não se nota. Sabes que eu conheci uma pessoa muito sábia no Panamá, que era a minha analista, e era uma senhora que devia estar nos seus 60, 70, por aí, e era uma figura muito importante, não só no contexto dela lá no Panamá, como internacionalmente, e ia dar os seus colóquios a todo o mundo, e à China, e aqui e acolá. E ela dizia-me, olha, enquanto as crianças são pequenas, pronto, eu deixei de trabalhar, e depois elas começam a ficar mais autónomas, já não precisam de nós, e voltei a trabalhar, e hoje olho para trás e não acho que tenha ficado penalizada em termos profissionais por isso. Eu realmente olhava para ela e via realmente, acho que aquele ato não lhe fez mal, não a prejudicou. Provavelmente até a tornou melhor profissional, isso não sei. Mas dava muita esperança e é nisso que eu me foco neste momento. Agora, acho que enquanto nós continuarmos a ver a carreira como uma escada contínua, aí sim que se aplica completamente isso que tu estás a dizer. Mas temos também que provavelmente mudar esse mindset e ver a carreira como outra coisa, que é como a Sheryl Sandberg dizia no seu livro Lean In, e que dizia que a carreira não é uma escada contínua, a carreira era como é que ela dizia? Um jungle gym. Portanto, eu acho Vai que era... saltando de patamar para patamar, mas não necessariamente... não linear. Não linear, sim. E que podes mudar de carreira, e que podes mudar de profissão, e que podes ir fazer coisas que não tinham nada a ver com aquilo que gostavas a fazer antes. E eu acho que, como essa também me convém mais... Lado, eu concordo contigo, eu acho que é esse lado de vantagem que é, tu podes reinventar-te, não é? E podes explorar mais caminhos, ou, não no sentido de seguir uma carreira convencional de, não é? Estás num mundo corporativo e vais subindo sempre, ou em termos de carreira, em termos de objetivos de carreira. Mas há um lado também eu acho que depende também de quanto tempo tu estás, por um lado, de quanto tempo estás fora, não é? E quão fora estás. E por isso é que dizia inicialmente, provavelmente o ideal seria dosear e continuar a fazer coisas. E depois entra já no campo da tua motivação pessoal, ou da forma como tu te sentes mais realizado, que é conseguir continuar a fazer projetos e conseguir projetos que te deem flexibilidade para conciliar as duas coisas. Depois a questão que entra a seguir é: estás ok com isso? Ou seja, tu consegues separar e consegues dosear as coisas, ou depois metes-te num projeto novo e obviamente, tendo em conta o tipo de atitude que tens perante os projetos, vais dar tudo e, portanto, começas a pôr em causa novamente este dosear, consegues essa disciplina e volta, não é? E entra no tópico da nossa introdução, que é: onde é que está a coragem para dizer não? Onde é que está a coragem para parar? Ou quando é que devemos dizer não e quando é que devemos parar, percebes? Sim, eu também, por acaso, ia dizer
Eli, estamos a falar de licença de maternidade e perder o comboio da carreira e não sei o quê, mas foco! Que o nosso tema hoje é foco! Querem dar isto são conversas, obviamente são conversas que dão muitas voltas, não é? Há um fio condutor, ele está lá muito escondido, mas há um fio condutor. Subtil, um fio subtil. E eu acho particularmente irónico, porque eu estou a gravar este episódio sobre foco, aqui com a Joana ao colo. Nós a fazemos o elogio do unitasking enquanto, ao mesmo tempo, fazemos outras coisas. Neste momento estou a dar de mamar. Mas acho que não podia ser mais Anitta no trabalho do que isto. É verdade. E a Anitta tem essa luta constante. Porque a Anitta quer dar de mamar e quer trabalhar. Sim. Então, voltando ao tema. Foco. Eu acho que temos que falar do ponto de partida deste episódio. Foco. Sim. Que é um artigo muito interessante, que ele me enviou, eu li, gostei imenso, mas já não me lembro quase nada dele. Exato, foi assim marcante, claramente. Não, foi marcante a mensagem, mas os detalhes já não me lembro. Sim, não, é um artigo relativamente simples, mas que se foca no conselho que o Steve Jobs dava relativamente à necessidade das pessoas se focarem. E pelo facto de ele referir que quando as pessoas pensam em focar ou em concentrar-se, pensam que é dizer sim àquilo que têm de focar-se, não é? Aquela tarefa, aquele projeto. Mas ele encara todo o conceito de focar exatamente no que está subjacente, que é dizer não a centenas de outras boas ideias e de outros projetos e de oportunidades, provavelmente igualmente valiosas, que terão de ser postas de parte. E isso para ele é que é focar, é ter essa coragem ou essa quase força é uma força de vontade e saber escolher, mas realmente fazer essa escolha. Ou seja, quando vivemos num contexto em que há imensas oportunidades ou imensos projetos ou imensos caminhos que se podem abrir, é dizer não e segurar que nos focamos num desses caminhos, e é isso que ele considera inovação. Ele dizia que estava tão orgulhoso das coisas que tinha feito como das coisas que não tinha feito, porque isso implica um esforço, implica sacrificar e implica ter coragem de deixar uma série de oportunidades escaparem, digamos assim. Eu identifico-me muito com isso, porque em concreto na minha profissão acontece ser abordada por N pessoas a dizerem-me que querem que eu faça isto ou aquilo para a sua marca. E muitas vezes isso desvia-se completamente da minha área de experiência, da minha área, e não só se desvia da minha área de experiência, como também não se insere numa área em que eu quero explorar. E tenho que dizer que não, há alguns trabalhos que não são interessantes. Ora, não são interessantes para mim, para o caminho que eu quero seguir. E quando a pessoa não tem muito trabalho e precisa de encontrar uma forma de ter o rendimento que deseja ter ao final do mês, dizer que não a projetos é complicado. Sim. Isso acontece-te? Sim. Aconteceu-me no início, quando me meti nesta aventura a solo, de explorar e de agarrar oportunidades, porque achava que ajudariam a criar, por um lado, a trazer rendimento, por outro lado, a criar também nome, não é? A gerar notoriedade. E depois, à medida que os projetos foram surgindo e o tempo foi começando a ficar mais ocupado, obviamente que se torna mais fácil escolher, não é? Tomar decisões de não vou fazer isto, mas não é tão linear essa decisão, porque e eu acho que a grande dificuldade passa também por aqui, porque não tem necessariamente que ver só com a questão monetária, tem a ver também com a questão de, por vezes, serem projetos que te tiram da tua zona de conforto, e isso pode ser importante,
mas depois o balanço é sempre no tipo de desgaste que isso provoca e o quanto isso te afasta ou não do caminho que tu realmente queres fazer. E, portanto, voltamos à dificuldade disto tudo, que é, eu acho que no início de carreiras ou no início de projetos é ainda mais difícil e houve alguns artigos que acho que também tocamos num episódio atrás que falavam exatamente sobre isso, sobre o desgaste, quando está a necessidade de ocupares o teu tempo porque sentes que se não estás a fazer alguma coisa estás a procrastinar ou não estás a esforçar-te o suficiente, o sentimento de culpa associado a não estares a fazer alguma coisa, não é? E por outro lado, depois tu acabas por entrar num ciclo vicioso em que estás constantemente naquele ritmo, estás constantemente a fazer mais e eu acho que depois também perdes uma vantagem que eu acho que terá muito a ver com o futuro do trabalho, que é deixas de ser especialista quase, deixas de ser uma autoridade num certo tema. Eu acho que para mim foi-se tornando claro ao longo do tempo que haveria projetos que sim, que eu poderia fazer, mas que não são aqueles onde eu acrescento mais valor, ou então são projetos que implicam um desgaste muito grande, um esforço, um desperdício de energia para conseguir alcançar um determinado resultado. E, portanto, eu voltei a esta questão agora no início do ano, porque depois desta surpresa do ovo Kinder com 2 brinquedos dentro, porque me obriga, primeiro, há uma parte de eu não consigo comprometer-me, não consigo garantir que todos os projetos que tenho neste momento serão levados até ao fim. Posso ser obrigada a parar a qualquer momento por causa do risco acrescido desta gravidez. E isso já é difícil de gerir. Por outro lado, pensar que há uma construção, não é? E tinha começado a encontrar um caminho, uma área onde me distinguia, onde acrescentava valor, onde me diferenciava, e que essa construção tende a ficar um bocadinho estagnada e tende a ficar em segundo plano. Vai mesmo ficar em segundo plano durante um tempo e, portanto, começar a pensar já como é que consigo manter isto, como é que consigo não deitar a perder o trabalho que foi feito, mas ao mesmo tempo assegurar que tenho plena disponibilidade para a aventura que se está a iniciar, não é? E, portanto, esta questão do foco é a palavra de ordem do meu OGSM deste ano, enquanto que no ano passado era Boost. E acho que teve resultados bons demais. Este ano é foco, não é? E é ver realmente o que é prioritário e o que é importante, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E a verdade é que me leva a esta conversa difícil comigo própria de, e então, o que é que vais fazer? O que é que vais dizer não? Qual é o caminho que tu vais fechar neste momento? Porque não dá para ter tudo. E, portanto, eu acabo por haver fatores que nos obrigam a esta decisão. E eu acho que a disciplina maior seria tu nem sequer precisares de incentivos ou de fatores externos, quer dizer, este é muito interno, mas não precisares de fatores externos que te obriguem a tomar esse tipo de decisões, não é? E teres essa disciplina de espírito quase, que te permita manter esse foco num caminho. Bom, eu acho que isso é uma coisa que se vai praticando com a vida e porque é que havemos de almejar um resultado perfeito no início da carreira quando temos toda a vida para praticar isso, para praticar o não. Mas achas que é possível? Praticar o não? É. Não. É. Exato, é possível. Tu olhares em volta, a sociedade tem vindo a evoluir no sentido contrário, de vamos, não é? O multitasking, fazer cada vez mais, o teres 300 mil projetos. Sim, e depois chegas a um ponto de esgotamento nervoso como é tão comum nos Estados Unidos. Desculpa. E eu acho que é tão comum em tanto sítio, na verdade. Tens um ponto de esgotamento nervoso em que as pessoas de repente não têm sequer saúde para sair da cama no dia a seguir. Também não é isso que desejo.
Sim. Eu acho que aqui na questão do foco, temos o foco em versão macro, nas coisas a que dizemos que não, nos projetos, ao definir qual é a nossa linha que queremos seguir, mesmo que essa linha seja em zigue-zague. E, portanto, hoje é uma coisa e se calhar daqui a 6 meses pode ser outra, que é bom, porque hoje podemos realmente reinventar-nos e não estamos numa carreira toda a vida. Mas depois temos o foco em termos micro, que é quando estamos sentados ou em pé a fazer uma coisa, estamos só a fazer essa coisa. E como é que praticamos esse foco? E acho que aqui a tecnologia, se a tecnologia nos ajuda a dar-nos imensas alternativas e a ter as coisas todas na ponta dos nossos dedos e de repente lembramos que precisamos de uma informação e é muito fácil. Olha, por exemplo, o meu pai descobriu que na Torre do Tombo existem, de forma e com acesso gratuito, os registros de nascimento, casamentos e óbitos e batizados das paróquias, não sei se todas, mas ele encontrou a dele. E então anda muito contente a ir pesquisar nas digitalizações da Torre do Tombo os arquivos dos seus antepassados. Ora, isto é uma coisa maravilhosa que a tecnologia nos dá. E o meu pai é uma pessoa super focada, portanto agora tem este projeto de fazer a árvore genealógica e está só a fazer isto. Outra pessoa, nomeadamente eu, se calhar distrai-se com tudo isto que está à mão. E, portanto, é preciso fazer, ou eu preciso fazer, muito concretamente, um esforço para, enquanto estou a fazer isto, estou só a fazer isto. Por exemplo, estamos aqui a gravar. É o meu dia de aniversário, o meu telefone já tocou umas 5 vezes enquanto nós gravamos e eu, em todas as vezes, tenho que resistir à tentação, não é de atender o telefone, mas de não mandar uma mensagem e dizer agora não posso falar. Para dar um exemplo muito concreto. Não é? Diz, desculpa? Se a tecnologia nos ajuda a aceder e a impulsionar o nosso trabalho e a desenvolver, por outro lado também é uma fonte de distração. E, portanto, mais difícil torna-nos mais difícil também esse trabalho, obriga a maior autodisciplina. Sim, mas antes de haver tecnologia tínhamos a nossa mente a fazer isso. Portanto, a tecnologia nunca vai... super focada, não estou a perceber, não é? A tecnologia só vai potenciar uma coisa que nós já temos dentro de nós. Portanto, o difícil é focar-nos. E é isso é que temos que praticar. Portanto, uma das estratégias mais claras é afastar a tecnologia quando queremos o foco completo. E depois acho que, pelo menos comigo, funciona não ter a ambição de ter o foco completo durante muito tempo seguido, porque isso só convida à frustração, porque não acontece. Portanto, para mim funciona estabelecer metas menos ambiciosas, talvez, e manter o foco e estar sempre a praticar e com muito amor e carinho dizer à minha mente, não, tens que voltar para aqui porque é isto que estás a fazer neste momento. O teres dividido a questão de foco mais em micros e macro, em questões micro e macro, leva depois também, na sequência o artigo falava de algumas estratégias não, alguns passos que seriam necessários para conseguir ter essa disciplina. E começa por algumas mais práticas, digamos assim, ou mais micro, que é a parte de limpar a mente, no sentido de fazer um trabalho de priorização, em que tu removes a médio prazo, mas também no curto prazo, no dia-a-dia, em que tu removes as tarefas que são pouco importantes ou que não são urgentes, fazes limpeza do teu calendário, não é? Para ser mais realista, para ser mais focado, a quantidade de reuniões ou de marcações que tu fazes por dia ou por semana, coisas que tu possas delegar ou coisas que tu possas retirar simplesmente e dizer não vou fazer. E, portanto, este primeiro passo era limpar a tua mente, porque há tanta distração, tantas tarefas, as nossas listas de tarefas são intermináveis e acabam por estar constantemente no subconsciente, não é? Estão sempre aqui a saltar à vista e a fazer-nos pensar que tenho de acabar isto para passar para o próximo, não é?
Então acaba por começar por aí e depois entra no ponto que estavas a tocar agora, que é dizer não às interrupções. E foca, obviamente, na questão da tecnologia como um dos principais causadores destas interrupções, mas da necessidade de pô-la de lado durante algum tempo para realmente depois te focares já num ponto de vista micro também das tarefas que tens de fazer, no projeto que estás focado. E depois entra já na parte de estratégia, que é ter blocos de tempo, dedicar partes do teu calendário em que não entra mais nada, em que tu estás realmente focado. E voltamos ao Darwin, e a Constância e eu ainda temos de fazer um update nestas nossas tentativas de imitá-lo. Não é fácil, confesso que não é fácil, mas a verdade é que, sem ser fundamentalista, há benefícios tremendos de seguir algumas das estratégias que ele seguia, alguns dos métodos de trabalho que ele seguia. E depois o último ponto é um ponto que é assim mais difícil, eu acho que aí já entra numa parte mais macro e que tem a ver com ter a coragem de saber aquilo em que nós realmente não acreditamos. Porque muitas vezes eu acho que se calhar não analisamos a fundo, aceitamos alguns projetos ou metemos em algumas oportunidades, quando na verdade é quase por um sentimento de obrigação e não necessariamente por acreditarmos realmente naquilo, ok? Então o último conselho é esse, é say no to your own unbelief. Isso implica depois também aqui fazer um exame de consciência cada vez que surge uma oportunidade e realmente perceber se mexe connosco e consegue motivar-nos ou se é mais uma questão de sentirmos obrigados a fazer. Sim, isso é também um pouco aquilo que eu estava a dizer daqueles projetos que não, enfim, que não nos chamam, que não nos cativam e que estão sempre, essas solicitações que estão sempre a chegar e às quais às vezes temos medo de dizer que não por pudor, por gostar da pessoa, por ter medo de não ter dinheiro no final do mês, por N situações. E é difícil, acho que é muito difícil. Mas eu agora também gostava de chamar aqui a Anita Coach à conversa. Porque... Sana, por favor, eu já estou a precisar. Vamos lá chamá-la Anita Coach. Porque, e aqui também dentro do tópico do foco, tu já ouviste uma talk que a Elizabeth Gilbert dá numa daquelas conferências da Oprah e ela fala na teoria do hummingbird, do beija-flor. Sim. Portanto, ela até ao momento falava sempre de descobres a tua vocação e dedicas-te à tua vocação de corpo e alma e dedicas-te por amor e pode ser que haja resultados, pode ser que não sei o quê. E depois que aí nessa conversa ela conta que faz essa apresentação num sítio qualquer, se calhar eu ia que foi à Austrália, e que depois há uma senhora que vai ter com ela ou que lhe manda um mail ou uma mensagem e que diz: muito obrigada, foi a pior talk da minha vida porque me sinto pessimamente, porque em vez de eu não sinto que tenha uma vocação, eu gosto de fazer 20 mil coisas diferentes e não sei qual é que hei de escolher. E eu aí senti-me mais identificada. Porque eu às vezes sinto que ainda não tomei essa decisão na vida e que se calhar estava a chegar à altura de decidir ou não sei. Anita Coach. Porque eu acho que também temos este tema no foco, que é decidires a que é que tu vais dedicar, pelo menos nesse momento, e dedicar-te a isso de corpo e alma sem estares a pensar nas outras coisas que também às quais te poderias estar a dedicar. Eu acho que tenho vindo a aprender também à força. Ter caminhos muito diferentes abertos ao mesmo tempo não funciona, mas não funciona comigo, ok? Porque eu sinto que não estou inteira e que ao fazer a transição de um para o outro não estou a maximizar tudo o que poderia estar a dar num dos caminhos, ok? E, portanto, acho que fica sempre aquém. Quando estava com a Obvious e com a Nautilus e com
mentoria e com uma série de coisas. A verdade é que o tempo é um recurso muito limitado e fisicamente é impossível dedicar todo o tempo que gostarias a tudo. Mas além disso, depois também há o tempo de transição, porque não é estanque, não é? Que tu não consegues parar, ou pelo menos eu não consigo parar um projeto, fazer o corte e agora passo para o outro assim de uma forma limpa. Não, há uma parte de limpeza e de mudar o mindset e de mudar de contexto. Quer dizer, já é difícil no mundo da consultoria em que tenho que passar de uma indústria para a outra, mas tem a vantagem depois dos princípios de estratégia e de marketing serem comuns e, portanto, as ferramentas, o método de trabalho acaba por ser o mesmo, mas há sempre uma parte de transição entre projetos, entre áreas diferentes. Eu acho que depois se perde muito, ou seja, não estás no teu máximo, não estás no teu potencial máximo ou a dar o máximo em cada um deles. Eu acho que sou apologista e já falamos sobre a questão carreira e sobre o facto da carreira ter fases, e a primeira fase ser de experimentação, ver os projetos diferentes, áreas de negócio diferentes, indústrias diferentes, o que quer que seja, mas acho que tem de ser mais compartimentado, ou seja, durante um período de tempo, sim, podes estar dedicada a um projeto, não estou a dizer um projeto específico, mas um caminho, e levá-lo até onde quiseres levar, e depois experimentar outros caminhos, mas eu diria que de forma subsequente e não ao mesmo tempo, ok? Não em simultâneo. Eu acho que essa tem sido a maior aprendizagem. Isso nota-se, por exemplo, quando estás a trabalhar por conta de outrem e começas a preparar o teu projeto próprio, o teu negócio próprio, e ele nunca avança porque tu não estás a 100%. Eu senti isso nos projetos que tinha. Eu diria que sim, à parte de explorar e à parte de experimentar caminhos diferentes, mas fazia uma maior compartimentalização, faria isso em períodos de tempo diferentes, em fases diferentes. E isso também fica ainda mais claro, ou torna-se ainda mais claro, quando o teu tempo não é só teu, e tu tens de dividir para a parte profissional, mas também toda a parte de família e pessoal. E, portanto, se já é difícil gerir 2 ou 3 carreiras, ou 2 ou 3... é isso, Joaninha, não é? Se já é difícil gerir isso num mundo ideal em que tu tens 8 horas por dia para trabalho, não tens, não é? Eu não quero ter. Gostava de conseguir ter o lado pessoal e familiar também muito, muito presente e bem tratado, bem cuidado. E, portanto, torna-se mais evidente que os caminhos, podes ter vários caminhos, podes explorar, mas não em simultâneo. É verdade que isso que tu estavas a dizer do lado familiar, a maternidade trouxe-me isso, trouxe-me um foco muito maior e muito menos pena por dizer que não a algumas coisas. Eu sei que a partir do momento em que tenho a Alice em casa, que o foco é para ela. Eu sei que a prioridade é poder atender e estar e acompanhar as minhas filhas. E a partir daí as outras coisas ficam logo postas no seu devido lugar. E sei que é uma escolha minha e entendo que as pessoas não queiram todas tomar esta decisão. Mas o que eu noto é que quando estou a trabalhar posso ter só 2 horas para trabalhar, no momento presente em que estou a dar de mamar, eu por dia consigo fazer uma coisa, para além do dar de mamar a toda a hora. E então eu tenho que escolher com muito cuidado que coisa é que eu quero fazer e prepará-la. Portanto, quando eu chego ao momento de executar, é mesmo só executar essa coisa. Sim. E se calhar um dia é escrever um post no blog, se calhar outro dia é, sei lá, é fazer uma ilustração ou é fazer um bordado. E por um lado custa-me o devagar que as coisas progridem, por outro lado sei que estou mais ou menos em paz com o facto de neste momento é a disponibilidade que tenho e tenho que a aproveitar muito bem. E isto faz-me lembrar uma conversa que eu tive há muitos anos, estava muito longe de ser mãe,
com uma pessoa que tinha sido mãe há relativamente pouco tempo e que trabalhava numa agência de publicidade. E ela dizia-me, na altura em que a publicidade ainda era um negócio em grande, digamos, que agora menos. Mas ela dizia-me que, pronto, às 6 da tarde tinha que sair, que era uma coisa absolutamente quase inadmissível, seria quase um pecado no mundo das agências de publicidade, mas ela tinha que sair porque tinha que ir buscar a criança à escola e não havia forma nenhuma da criança ficar depois das 6 da tarde na escola. Que era, não dava. Mas dizia-me, mas eu nunca fui tão produtiva como sou agora. Agora, as pessoas que não estão a passar pela mesma situação não veem isso. Não entendem, sim. Não entendem. Portanto, eu já estou um bocado estagnada, já não me chamam para as reuniões, já não... Mas eu produzo agora muito mais do que produzia antes. Portanto, o meu conselho é, quando tiveres que contratar alguém, contrata uma mãe com filhos. Porque não vais ter ninguém tão dedicado no sentido em que eu sei quando é que eu posso resolver isso e vou resolver isso nesse intervalo de tempo. Uma pessoa dedicada no sentido em que eu agora saio daqui e vou buscar as crianças, mas se for preciso, sabendo que é muito importante, se for preciso depois pego nas coisas depois das crianças estarem a dormir. Portanto, é uma pessoa que valoriza o seu tempo, valoriza o teu tempo e tem respeito por tudo, por ti e pelas circunstâncias. Lembrava muito dessa conversa e desde que fui mãe que realmente aquilo me caiu a ficha. A minha experiência é que depois de ser mãe, não é que eu não fosse responsável e cuidadosa antigamente, mas agora é como que the stakes are high e pensas, não, espera, eu tenho meia hora até precisar de sair, portanto esta meia hora é completamente dedicada a fazer aquilo que preciso de fazer. Digamos que o estímulo para não haver distrações é muito maior do que quando tens tempo infinito para fazer as coisas. Deixas de fazer as 300 pausas durante o dia, torna-se um recurso ainda mais escasso e, portanto, tu tens tempo controlado para fazer. É quase como se estivesses com um cronómetro e entre as 9 e as 6 eu posso fazer isto, ok? E é isto que vou fazer, para depois sair às 6 e passar para a outra prioridade. E o que eu noto é que com isso é muito mais fácil, com o peso desse conhecimento, é muito mais fácil não fazer aquele gesto quase instintivo de ir ao telemóvel ver se tenho notificações. Às vezes até vou levantar a mão e pensar, não, espera, não. Focaliza-te. Sim, não posso perder estes 5 minutos que são olhar para a notificação e depois fazer 300 mil coisas no telemóvel. Exato. Não, vou só aqui espreitar o Instagram e de repente passaram 15 minutos. Ora, em 15 minutos podia ter feito isto que não fiz. Tendo em conta que não estamos a trabalhar por conta de outrem e, portanto, somos mais donos da parte profissional, ou seja, mais independentes na parte profissional e, portanto... E que podemos ver o telemóvel quando queremos, é isso? Não. Também, acho que isso nunca foi uma questão, não poder olhar para o telemóvel. Mas em que tu tens mais distrações no sentido de mais caminhos em aberto. Como é que tu tomas a decisão? Ou seja, como é que tu depois priorizas e dizes, ok, eu tenho estas oportunidades todas, mas eu não posso, não é? Tipo, não consigo chegar a todas. Como é que tu... Qual é o critério que tu usas depois para escolher uma? Isso é uma coisa que ainda me dá algumas dores de cabeça, mas aqui há uns tempos li um artigo com o qual me identifiquei. Me identifiquei muito pela estratégia tão simples. Acho que foi um artigo na Uppercase, precisamente, o número de inverno, não sei muito bem qual é o número da coleção, mas foi deste inverno, saiu, portanto, em janeiro de 2018. E é um artigo de uma pessoa cujo nome não me ocorre, eu vou tentar lembrar-me ou pôr depois nas referências nas notas do episódio. E o que ela dizia é que precisamente o que fazia era pensar o que é que me apetece fazer hoje. A Joana está a adorar. Isso é tão irracional, quase. Isso é tão surreal. É tão surreal, mas ela dizia, desde que comecei a fazer este exercício, do que é que me apetece fazer hoje, ela tem os afazeres que tem os projetos e tem que os entregar. Sim. E a forma como estabelece a sua prioridade é o que é que me apetece fazer agora. Okay. E então, mas isso aplicas numa ótica de curto prazo, não é? Tipo, tens projetos que tens
que já estão aí. A questão é como é que tu, imagina, tu tens de escolher entre ser ilustradora, ser mentora, dar aulas de tricô e de bordado. Como é que tu, se não dá para conciliar todos, ok? Imagina que são projetos muito diferentes. No caso em que eu tinha a parte de plataforma cultural com a Obvious, por exemplo, a parte de consultoria com a Nautilus, e não dá para fazer as duas coisas. Como é que tu escolhes? Se calhar a esse nível também é o que me apetece. Não quero estar aqui a dizer uma blasfémia, não é? Uma heresia gigante, mas eu diria que se calhar o que te apetece fazer é um bom indicador daquilo que tem mais a ver contigo. Sim, eu acho que a questão depois é quando tu tens, e voltando à frase do Steve Jobs, quando tu tens coisas igualmente apetecíveis, oportunidades igualmente valiosas e com elevado potencial, N ideias de inovação que tu podes pegar. Como é que tu escolhes entre coisas que te dariam o mesmo gozo? Invocas o espírito do Steve Jobs e perguntas #What would Steve Jobs do? Vamos impressionar o homem. Fazes uma pausa, levas assim o polegar e o dedo médio à raiz do nariz, fechas os olhos. Tenho de vestir a mesma roupa todos os dias? Sim, vais já comprar as camisolas de gola alta. Turtleneck, não é? Ajudava. Já não tens de pensar nessa parte. Tens de passar 5 minutos a olhar para o armário e dizer não tens roupa. E os óculos, não te esqueças, têm que ser aqueles redondinhos. Tartaruga. Mas eu acho que a gente podia aqui fazer #What would Steve Jobs do? E também não nos esquecermos, se calhar punhamos 2 hashtags e como o Steve Jobs já não nos responderá, o Tim Ferriss também é defensor, é apologista desta filosofia de trabalho e de carreira. Portanto, podemos criar a hashtag What would Tim Ferriss do? Não, eu acho que temos de criar a #What would Anitta do? What will Anitta do? E deixamos a questão para nos responderem, se calhar. Parece-te bem? Sim, já agora também queremos dizer que podem escrever através da querida Anitta, mas temos uma inovação que queríamos partilhar convosco, que é a seguinte. A partir de agora, se quiserem fazer alguma pergunta, podem gravar uma notazinha de áudio no vosso telemóvel e enviar por e-mail, a Joana está a adorar, e enviar por e-mail para o nosso e-mail. O que é que acham? E nós prometemos depois inserir nos episódios. Mas se alguém estiver a ouvir, desafiamos. Se quiserem gravar os lençóis em notas de voz, fixe. Sim, e não se preocupem que não tem de ser coerente, tendo em conta as conversas que aqui temos. Mas hoje até conseguimos focar-nos um bocadinho. Sim, não, tivemos imensas... Foi um exercício pôr em prática o tema. Exato. Tipo, tens como os bêbados que têm que andar na linha reta. É obrigar a Anitta a seguir um guião de conversa. Exato, nós tínhamos a linha reta lá marcada no chão e andávamos assim aos zigue-zagues, bem redondinhos e tal, mas de vez em quando até falámos no foco. Aqueles momentos em que a linha da Anitta coincide com a linha traçada no chão. Mas... É tipo uma explosão, não acontece muitas vezes e, portanto, há fogo de artifício e tudo. De vez em quando acontece e quando acontece celebramos. E lá está. Mas olha, agora voltando a falar a sério, quando acontece celebramos, isto também é importante, porque eu acho que temos que ser generosas connosco próprias e aceitar que os esforços não são 100% eficazes. Há momentos em que nós, apesar de estarmos com muita vontade de nos concentrarmos, nos desconcentramos. Mas é aceitar que isso acontece e que faz parte da vida e dizer à nossa mente, vá, fofinha, estás aí lindamente, vamos lá, focaliza-te, olha o risco no chão, bora lá. Exatamente. Chuta a bola para a frente. Achei que esta analogia de futebol podia ajudar-nos a cativar alguns anitos. Sim. Ao
fui sexista? Se calhar fui sexista ao pensar que só os homens é que gostam de futebol. Não, obviamente que não. Mas gostam mais. Parece-me um bom desafio para a terceira temporada da Anitta. Muito contente por termos chegado cá. Temos uns episódios giros pela frente, com umas conversas interessantes com pessoas muito, muito, muito interessantes e que iremos publicar proximamente. Claro, nada com uma agenda muito rigorosa, porque vocês já sabem as nossas circunstâncias, não é? Por um lado, bebés recém-nascidos e, por outro lado, bebés ainda em gestação, o que significa que vem aí uma temporada gira. Sim. Quando quiserem deixar-nos os vossos lençóis de comentários, por favor, cheguem-se à frente, nós adoramos. E obrigada também por estarem desse lado, por interagirem connosco, por nos darem as vossas perspectivas, que são muito importantes e enriquecedoras. Sem dúvida. Estamos todos de acordo. A Joana, sobretudo. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença e, no caso, ao multitasking, que queiram desculpar, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Até breve! Até breve!